Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Mais uma rodada de Sul-Americana e Libertadores, né? Quinta rodada. Muitas coisas já definidas, né? Tipo, por exemplo, Palmeiras, o melhor time da Libertadores, disparado. E nessa quinta rodada poderemos ter alguns brasileiros já garantida a classificação e outros tantos brasileiros sendo eliminados da Libertadores, tendo que disputar aí uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. E temos gigantes, né? Temos aí o atual campeão da Libertadores podendo ser eliminado nessa rodada. Flamengo, time milionário, podendo ser eliminado nessa rodada. Então, tem muita coisa para acontecer, uma rodada tensa, muito tensa, internacional também, o grupo do Internacional, que é Internacional e Bahia, outro grupo complicado. Então a gente vai falar sobre Libertadores e Sul-Americana e dar os meus palpites. E aí tem uma correção logo que eu tenho que fazer aqui, eu esqueci, tá? Eu esqueci que na Sul-Americana os segundos colocados de cada grupo vão disputar um playoff com o terceiro colocado da Libertadores para chegar às oitavas de final da Sul-Americana. Eu esqueci disso. Então eu estava falando que só se classifica um, só se classifica um, só se classifica um. Não é bem assim. O primeiro está classificado direto. O segundo colocado vai disputar um playoff contra o terceiro colocado da Libertadores. Eu acho completamente injusto. São competições completamente diferentes, irmão. Completamente diferentes. Então, primeiro e segundo colocado da Libertadores vão para as oitavas de final. Primeiro e segundo colocado da Sul-Americana vão para a semifinal. Quem ficar em terceiro está fora. Simples assim. Mas não, mas parece que tem que quanto mais complicado, melhor. Isso, na verdade, é para dar uma moral para quem está na Libertadores. Mas eu sou contra, tá? Eu sou contra esses playoffs de juntar o terceiro colocado da Libertadores com o segundo colocado da Sul-Americana. Eu sou contra. Mas é assim que funciona. Então, tem alguns times que eu falei que já estavam eliminados, que na verdade não estão, porque podem ficar em segundo lugar e aí disputar com o terceiro colocado da Libertadores. E lembrando, tá? Deixa eu pegar aqui. São 8 grupos. São 8 grupos em cada um. Grupo A, B, C, D, E, F, G, H. 8 grupos. Então tem o primeiro melhor terceiro lugar, o segundo melhor terceiro lugar e assim vai. E na Sul-Americana a mesma coisa. O primeiro melhor segundo colocado. Então, o primeiro melhor segundo colocado da Sul-Americana vai pegar o oitavo terceiro melhor. E assim sucessivamente. O segundo melhor segundo colocado da Sul-Americana, vai pegar o sétimo melhor terceiro colocado da Libertadores. Então, vai ser numa forma proporcional. O pior terceiro colocado pega o melhor primeiro colocado da Sul-Americana. É assim que vai ser o chaveamento para definir quem é os times que vão para as oitavas de final. Como eu falei, para mim, acho injusto misturar essas duas competições. Então vamos lá para os nossos palpites de mais uma rodada de Libertadores e Sul-Americana. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos começar aqui pela Sul-Americana, tá? Vamos só lembrar a Sul-Americana rápido. Grupo A não tem brasileiro. Grupo B
Eu tinha falado que o Vitória já estava eliminado, né? Por que, que o Vitória já estava eliminado? Porque o Vitória tem 3 pontos e o primeiro colocado, que é a Universidade Católica, tem 10. Só faltam 2 rodadas. Então o Vitória não conseguiria chegar aos 10 pontos, só chegaria aos 9. Só que eu esqueci que o segundo colocado tem o playoff. Então o Vitória ainda tem chances de chegar às oitavas de final. Tá? Então, no grupo B, o Vitória é o terceiro colocado com 3 pontos. O segundo colocado, que é a única chance do Vitória, porque o primeiro colocado o Vitória não consegue pegar mais, é o Cerro Largo. Então, ainda dá para o Vitória brigar pelo playoff para chegar às oitavas de final da Sul-Americana. Então, me perdoe aí os torcedores do Vitória. No grupo C, a gente tem o Corinthians. É a mesma coisa. Eu tinha falado que o Corinthians estava praticamente eliminado. Não é bem assim. O Huracan tem 10 pontos, faltam 6 a disputar. Então o Corinthians ainda pode pegar o Huracan. Né? Acho muito difícil o Corinthians pegar o Huracan, que é o primeiro colocado. Mas o Corinthians disputa com o América de Cali, que tem 6 pontos, a segunda colocação. Então o Corinthians ainda tem chances de chegar pelo menos no playoff para disputar uma vaga. Grupo D, temos o Grêmio, que hoje é o segundo colocado. Mas o Grêmio tem chances de se classificar direto para as oitavas de final do Sul-Americano, já que o Godoy Cruz tem 10 pontos e o Grêmio tem 8. O Grêmio, na minha opinião, ele vai se classificar de qualquer maneira, ou em primeiro ou em segundo, porque quem está atrás do Grêmio é o Atlético Grau e tem 2 pontos. O Atlético Grau já está fora. Então não tem disputa mais, na minha opinião, pela segunda colocação. Só tem que saber quem é que vai direto para as oitavas de final, quem vai playoff. Ou vai ser o Grêmio ou vai ser o Godoy Cruz. No grupo E, o Cruzeiro já está eliminado mesmo. Por quê? Porque o Cruzeiro tem 1 ponto. O Cruzeiro chega a 7. O segundo colocado tem 9. Então o Cruzeiro está eliminado. Ponto. O Fluminense, no grupo F, é o segundo colocado com 7 pontos. Ainda corre risco, porque o Gualber tem 4, dá para chegar a 10 pontos, e o Fluminense só tem 7. E o primeiro colocado é o Once Caldas. Então o Fluminense ainda está na briga pela primeira colocação e também na briga pela segunda colocação. Então, o Fluminense está na briga. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo e também pode ficar fora, direto. Grupo G é o Vasco da Gama. Nesse momento, o Vasco da Gama é o segundo colocado. Mas o Puerto Cabelo, né? Que goleou o Vasco, é o segundo, é o terceiro colocado com 4. O Melgar é o quarto com 4. Ou seja, só o Lanús que deu uma distanciada que tem 8 pontos. Não tem nada definido. O Vasco pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro e pode ser o último. Mas está ali na briga. E o grupo H é o grupo do Atlético Mineiro, que também não tem nada definido. O Atlético Mineiro é o segundo colocado, tem 5 pontos. O primeiro colocado tem 6. O terceiro colocado tem 5. E o último colocado tem 4. Ou seja, tanto o grupo de Vasco quanto o grupo do Atlético Mineiro é a mesma coisa. O Atlético pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, pode ser o quarto. Então não tem nada definido e vai definir muita coisa nessa próxima rodada. Então vamos aqui para as partidas. Só lembrando, eliminado, sem chance alguma, nem de segundo colocado, é o Cruzeiro. Tá? Então vamos lá. Jogos terça, quarta e quinta, ou seja, jogos dia 13, 14 e 15 de maio. Grêmio e Godoy Cruz, mando de campo do Grêmio. É o jogo que define ali primeira colocação. Né? O Grêmio, se ganhar, assume a primeira colocação. Ainda não define que vai ser o primeiro. Tá? Porque a briga no grupo do Grêmio é só entre Grêmio e Godoy Cruz. Mas se o Grêmio ganhar do Godoy Cruz, na última rodada o Grêmio só depende dele. Se o Grêmio não ganhar, não. Se der empate, por exemplo, o Godoy Cruz vai continuar em primeiro lugar e o Grêmio em segundo. E aí
o Grêmio passou o primeiro colocado, vai depender de um tropeço do Godoy Cruz ele ganhar. Então é um jogo que o Grêmio tem que ganhar, porque se empatar, a tendência é que o Grêmio seja o segundo colocado. E aí vai ter que ir pro playoff. É, Grêmio e Godoy Cruz. Cara, o Grêmio não vem jogando bem. Tá? O Godoy Cruz vai jogar para empatar. Cara, Grêmio e Godoy Cruz. Eu vou de empate ou Grêmio. O meu palpite é empate. Meu primeiro palpite, empate. E o segundo, vitória do Grêmio. É, isso na terça-feira às 19 horas. Pá, 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 pá. Também na terça-feira temos Lanús e Vasco. É o primeiro jogo do Diniz. O Vasco é uma vergonha por completo, né? O Vasco tem que ganhar do Lanús, né? Porque o Vasco ainda não está garantido em nada. O Vasco pode terminar na última colocação. O jogo é lá. Eu não acredito que o Diniz vai fazer milagres em 3 dias. 3 dias não, 2 dias. Né? Lanús e Vasco. Para mim dá Lanús. Vitória do Lanús em cima do Vasco. Então, Lanús e Vasco, eu vou de vitória do Lanús. Aí na quarta-feira, temos o Fluminense jogando contra a União Espanhola. Fluminense e União Espanhola. Eu vou de Fluminense. O Fluminense perdeu no Campeonato Brasileiro aí, de 3-2 de virada, pro Atlético Mineiro. Mas eu vou de Fluminense. Fluminense e União Espanhola, eu vou de vitória do Fluminense. Também na quarta-feira, temos Cruzeiro e Palestino. Cruzeiro e Palestino na quarta-feira. O Cruzeiro já está fora, então tanto faz, tanto fez. Mas eu acho que o Cruzeiro vence. Tá? O Cruzeiro melhorou bastante. Então, Cruzeiro e Palestino, apesar de não valer absolutamente nada para o Cruzeiro, tanto faz, não vai ganhar, perder, empatar, também não sei se o Cruzeiro vai com o time principal, né, cara? Desgastar os jogadores nessa competição, para quê? Necessidade de botar o time titular contra o Palestino. Pô, nem a torcida do Cruzeiro vai, cara. É, cara, eu acho que a torcida do Cruzeiro não vai. O Cruzeiro não vai botar um time titular, vai poupar os principais jogadores, de repente bota aí o Gabigol como titular. Eu acho que o Cruzeiro vai com o time completamente reserva. Eu, pelo menos, iria. Já estou eliminado. Eu vou colocar meus principais jogadores para quê? Então, Cruzeiro e Palestino, eu vou de empate ou Palestino. Eu vou de empate ou Palestino. Para mim, o Cruzeiro não ganha, justamente por causa disso. Não é pelo futebol. O Cruzeiro está lá entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro, melhorou bastante. Mas não tem a menor necessidade de ir com o time titular. Então eu vou de empate ou Palestino. Também na quarta-feira temos Cerro Largo e Vitória. O Vitória ainda tem chance de ficar em segundo lugar. Primeiro lugar, mas não. Mas o Cerro Largo é um adversário direto, né? Pela segunda colocação. O Vitória vem aí de uma vitória sobre o Vasco da Gama de virada com um jogador a menos, né? Cara, o seu Largo vai ter que sair um pouco para atacar, porque tá tudo muito indefinido ali, de segundo, terceiro e quarto colocados. Né? O primeiro colocado já está definido lá, já. É, Cerro Largo e Vitória. Cara, Cerro Largo e Vitória, eu vou de empate ou vitória. Eu vou de empate ou vitória. Aí na quinta-feira, nós temos o Corinthians jogando fora de casa contra o Racing do Uruguai. Cara, o Corinthians é um ponto de interrogação, né, cara? O Corinthians é um ponto de interrogação. Perdeu de. Ainda tem chance de ficar na segunda colocação no seu grupo, né? É primeiro colocado muito difícil, mas segundo colocado ainda tem chance. Racing Corinthians. Eu vou de empate ao Corinthians, porque o Racing é do Uruguai, tá? Eu vou de empate ao Corinthians. Também na quinta-feira, Atlético Mineiro e Caracas, em casa. Atlético Mineiro e Caracas eu vou de Galo. Para mim, o Galo vence o Caracas da Venezuela. Atlético Mineiro e Caracas, eu vou de Atlético Mineiro.
E aí, na quinta-feira acaba. Então, quinta-feira teremos jogando Atlético Mineiro e Corinthians. Na quarta-feira teremos Vitória, Cruzeiro, Fluminense. Fluminense, Cruzeiro e Vitória jogam na quarta. E na terça-feira, Vasco da Gama e Grêmio. Vasco da Gama e Grêmio. Bom, vamos ver se os brasileiros vão se dar bem. Lembrando, o Cruzeiro não tem mais nada o que fazer na competição, não precisa colocar time principal. Mas temos brasileiros que nesta rodada podem ser também eliminados da competição. Eliminados mesmo, nem ficar em segundo colocado. Tá? Mas também poderemos ter brasileiros se garantindo, pelo menos, na segunda colocação. Muita coisa vai ser definida nessa rodada, já que vai ficar faltando apenas mais um. Agora vamos para Libertadores 2025. Bom, só lembrando aqui a classificação, rapidamente, a classificação, lembrando, também teremos brasileiros eliminados nessa rodada. Eu acho que dificilmente não teremos algum brasileiro já eliminado. Eliminado às oitavas de final da Libertadores, mas pode ficar em terceiro para ir para a Sul-Americana. Eu estou falando eliminados das oitavas de final da Libertadores. Então a gente pode ter times eliminados já nesta rodada. A gente pode ter o Botafogo eliminado, a gente pode ter o Flamengo eliminado, a gente pode ter o Internacional eliminado. Então a gente pode ter esses três clubes eliminados: Botafogo, Flamengo e Internacional eliminados nesta rodada. Tá? Então, grupo A, o Botafogo é o terceiro. Grupo C, o Flamengo é o terceiro. Grupo D, o São Paulo é o primeiro. Grupo E, o Fortaleza é o segundo. Grupo F, o Bahia é o primeiro, o Internacional é o terceiro. Grupo G, o Palmeiras é o primeiro. Grupo H, não tem brasileiro. Então vamos lá para os jogos. Terça-feira. Terça-feira temos Fortaleza e Bucaramanga. Fortaleza melhorou demais. Fortaleza melhorou demais. Fortaleza e Bucaramanga. Fortaleza está empolgado. Fortaleza e Bucaramanga, eu vou do Fortaleza. Para mim, o Fortaleza vence o Bucaramanga e encaminha a sua classificação. Dependendo dos resultados, tá? Quem sabe o Fortaleza pode até se classificar. Se o Fortaleza ganhar do Bucaramanga, vai a 10. Exatamente. Se o Fortaleza ganhar, já está classificado. Se o Fortaleza ganhar, já está classificado. Aí vai definir na última rodada se vai ser o primeiro ou o segundo. Então, nesta rodada, se o Fortaleza ganhar do Bucaramanga, Zé Fini, já está classificado. Então, na terça-feira só temos um brasileiro que joga, que é o Fortaleza. Na quarta-feira, Atlético Nacional e Bahia. Atlético Nacional e Bahia. Atlético Nacional é o segundo colocado e o Bahia é o primeiro. O Atlético Nacional tem 6 e o Bahia tem 7. É interessante para o Bahia não perder esse jogo. Mas o Atlético Nacional é um time muito chato. O time do Bahia, para mim, é mais forte. Mas o time do Atlético Nacional é muito chato. O torcedor do Bahia achou o time fraquíssimo. Fraquíssimo. Eu não achei. Para mim, Atlético Nacional e Bahia. Para mim, o Bahia não ganha do Atlético Nacional. Então, para mim, dá empate ou Atlético Nacional. Meu irmão, lá vai ser uma pressão monstruosa, porque eles estão a um ponto do Bahia. Então, Atlético Nacional e Bahia, eu vou de empate ou Atlético Nacional. Também na quarta-feira teremos o Botafogo jogando contra Estudiantes. O Estudiantes é o primeiro colocado com 9. O Estudiantes não tem a menor necessidade de ganhar o jogo. Se der empate, o Estudiantes chega a 10. O Botafogo a 7. Só que o Estudiantes tem um saldo de 5. O Botafogo tem um saldo de 1.
O Botafogo vai ter que chegar na última rodada contra a Universidade do Chile e golear. Então o Botafogo tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira do Estudiantes. Ganhar de qualquer maneira do Estudiantes. O Estudiantes pode jogar pelo empate. Botafogo e Estudiantes. O time do Botafogo não é um time propositivo até pela armação dos jogadores. Se o Botafogo fizer um gol primeiro, ele pode jogar no contra-ataque como ele gosta. Mas o Estudiante vai armar um contra-ataque. Vai armar uma linha para dificultar a criação do Botafogo, que não é muita. Botafogo e Estudiante. Eu vou de empate. Botafogo e Estudiante. Eu vou de empate. Também na quarta-feira, dia 14, São Paulo e Libertad. São Paulo e Libertad. São Paulo tem 10 e o Libertad tem 7. São Paulo pode empatar. Porque se o São Paulo empatar, vai a 11 pontos. O Alianza Lima já está fora. Então, o São Paulo já está classificado. Se o São Paulo fizer um ponto, já está classificado matematicamente. Porque o Alianza Lima não consegue mais pegar. E aí vai disputar contra o próprio Libertad a segunda colocação, faltando um jogo. Então, São Paulo e Libertad. São Paulo e Libertad, eu vou de São Paulo ou empate. São Paulo e Libertad, eu vou de São Paulo ou empate. E aí, na quinta-feira, nós temos Palmeiras e Bolívar. Palmeiras. Não tem nem muito o que discutir. Palmeiras e Bolívar, vitória do Palmeiras. Também na quinta-feira, dia 15, Nacional do Uruguai e Internacional. Nacional do Uruguai e Internacional. O Internacional tem 5, o Nacional tem 4. O Internacional não vive um momento bom. Não vive um momento bom. O Internacional já vai saber o resultado de Bahia e Atlético Nacional, que jogam na quarta. Então talvez o empate para o Internacional não seja ruim. O empate para o Internacional também não seja ruim, porque o último jogo é contra o Bahia em casa. Apesar do Bahia ser um adversário encardido. Cara, Nacional e Internacional, eu vou de empate, porque o Nacional não sabe propor jogo. Então, Nacional e Internacional, eu vou de empate. Para mim, o Internacional consegue um empate lá no Uruguai contra o Nacional. Isso se não vencer, mas eu vou de empate. Também na quinta-feira, fechando a rodada, Flamengo e LDU. Flamengo pode ser eliminado nessa rodada, como o Botafogo e como o próprio Internacional. Flamengo e LDU. Já fiquei sabendo aqui no Rio que o estádio vai estar lotado. Já venderam mais de 50 mil ingressos para esse jogo de quinta-feira. O Flamengo não vem praticando um grande futebol. O Flamengo está dando uma oscilada. Vai ter alguns desfalques, tipo o Eric Pulgar, o volante, não vai. Né? O Alan também, o reserva, também não vai. Deve ir com o garoto ali. Né? Cara, Flamengo. Eu vou pelo jogo que eu vi de Flamengo e LDU lá. Né? Lá, altitude. Mas a LDU não jogou bem. Deu muita brecha para o Flamengo. O Flamengo poderia ter vencido a LDU. O Flamengo criou para vencer a LDU. A LDU está na primeira colocação com 8 pontos. A LDU não precisa ganhar. Basta empatar. Né? Basta empatar. A LDU vai jogar no contra-ataque. Vai jogar para se defender. Porque se o Flamengo ganhar da LDU, o Flamengo chega a 8 pontos. Mas o Flamengo só passa a LDU se tirar um saldo de gols. Porque a LDU tem um saldo 3 e o Flamengo tem um saldo 0. Então o Flamengo passa a LDU tem que ganhar e tirar uma diferença. O Central Córdoba dificilmente vai perder para o Deportivo Táchira. O Flamengo já vai saber esse resultado porque o Central Córdoba e Deportivo Táchira jogam antes. Cara, mas eu vou de vitória do Flamengo. Acho que a torcida vai empurrar, o time vai se empolgar, não vai querer ser eliminado precocemente assim, né? Vão jogar pelo Felipe Luiz também.
acho eu. Né? Flamengo e LDU, eu vou de vitória. Goleada, não acredito. Mas acho que dá para o Flamengo ganhar de 1 ou 2 a 0 ali da LDU. Pelo que eu vi da LDU no jogo contra o Flamengo, é um time bem mais ou menos. Principalmente quando jogou em casa, né? Eles, no segundo tempo, eles melhoraram por causa do cansaço do Flamengo. Então, Flamengo e LDU, eu vou de Flamengo. Então, tá aí os meus palpites, as minhas análises para os jogos da Sul-Americana e da Libertadores. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.